Imagina uma senhora humilde, com mãos tremendo de idade, segurando uma carta que ela, teoricamente, não poderia ler. A vila inteira sabia. Dona Alzira é analfabeta. Mas naquela manhã, quando ela abriu o envelope envelhecido, seus olhos ficaram cheios de lágrimas. E então, algo impossível aconteceu. As pessoas ao redor pararam. O vento ficou mais lento. E a neta dela, sentada no chão, perguntou com inocência: Vó, o que tem nessa carta? A avó respirou fundo. E leu. Sim, ela leu. Cada palavra. Como se alguém estivesse guiando sua alma, não seus olhos. E quando terminou, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu continuar a mesma pessoa. Porque aquela carta não era apenas tinta em papel, era a revelação que mudaria o destino da família inteira, e talvez o seu também. Naquela pequena vila escondida entre montanhas silenciosas e ruas de pau, vivia Dona Alzira, uma senhora de cabelos prateados, coração gigante. Ela era conhecida por sua gentileza, suas mãos calejadas, seu sorriso que abraçava qualquer pessoa que passasse. Mas havia algo nela que sempre despertava comentários. Ela nunca aprendeu a ler. Durante toda a vida, Alzira teve que confiar nas palavras dos outros, para saber o que diziam os papéis do governo, para entender bilhetes médicos, para responder cartas de parentes distantes. Mas ela nunca reclamava. Guardava sua limitação com dignidade, como se fosse apenas mais um traço da vida dura que levará. Vivendo com ela estava sua neta, Isadora, uma menina de 10 anos cheia de curiosidade, sonhos grandes demais para a pequena vila e um carinho inabalável pela avó. Desde que perderá os pais, Isa encontrara em Alzira não apenas refúgio, mas um universo inteiro de amor silencioso. Certo dia, enquanto varria o quintal, Alzira ouviu o carteiro chamando. Carta para a senhora, Dona Alzira. Ela estranhou. Não recebia cartas havia anos. O envelope era antigo, amarelado, com uma caligrafia elegante que parecia ter viajado décadas até chegar ali. Ao tocá-lo, um arrepio subiu por sua espinha, como se aquele papel carregasse muito mais que palavras. Isadora correu até ela. Vó, quem mandou? Não sei, minha filha, mas sinto que isso aqui tem história. A velha entrou, sentou-se na cadeira de madeira que rangia como testemunha silenciosa e observou o envelope por longos segundos. Ela não sabia ler, mas algo dentro dela dizia que aquela carta precisava ser aberta por ela mesma. Com dedos trêmulos, rompeu o lacre. Um cheiro de tempo escapou do papel, como memória guardada por anos. E então, aconteceu. Quando seus olhos encontraram as linhas escritas, algo aqueceu dentro de seu peito. As palavras se iluminaram, não no papel, mas dentro dela. Era como se sua mente, pela primeira vez, tivesse recebido permissão para compreender o mundo da escrita. Isadora arregalou os olhos. Vó, a senhora tá lendo. Alzira não respondeu. Ela apenas respirou fundo e deixou sua alma falar antes de sua boca. Minha querida Alzira, começou ela, com a voz baixa, profunda, carregada de emoção. A menina de tua boca, suppressa. A vila inteira sabia que Alzira jamais pronunciara uma frase escrita sem ajuda. Mas naquele momento, ela lia cada letra com fluidez, como se tivesse aprendido em segredo durante toda a vida. A carta dizia: se esta carta chegou até você, é porque o tempo cumpriu sua promessa. Eu escrevo não para que seus olhos leiam, mas para que sua alma desperte. Há algo dentro de você que ficou adormecido por muitos anos. E hoje chegou a hora. Alzira apertou o papel contra o peito. Algo dentro dela começou a pulsar. Lembranças antigas surgiram. A mãe lhe ensinando símbolos no chão de terra. O pai dizendo que ela era especial. Sussurro sobre um dom que ela sempre teve. Mas a vida dura, os trabalhos, as perdas engoliram tudo isso. A carta continuava. Você não é analfabeta, Alzira. Você é guardiã de uma memória que não pertence apenas a esta vida. Ler não é um ato dos olhos, é um ato da alma. E a sua, minha querida, sempre soube. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Isadora tocou a mão da avó. Vó, quem escreveu isso? A avó continuou. Eu precisei partir cedo demais.
Mas antes de ir, deixei esta carta para o dia em que você finalmente estaria pronta para lembrar quem é. A velha sentiu o coração quase parar. Isadora insistiu. Mas quem é essa pessoa, vó? Alzira virou a última página e suas mãos tremeram. Com amor eterno, de sua mãe. A velha caiu em pranto. A mãe dela morrera quando Alzira tinha apenas 6 anos. Ela nunca soube que a mãe escrevia. Nunca soube que tinha deixado algo para ela. E muito menos que sua mãe acreditava que ela tinha um dom ancestral. A carta continuava. Você nasceu com a capacidade de compreender além do que é dito. Você vê o que outros ignoram. Sente o que outros fingem não sentir. Sua sensibilidade, que muitos chamaram de fraqueza, é seu maior poder. Use-o, ensinou. E jamais permita que o mundo silencie o que nasceu para iluminar. Isadora chorava junto agora. Vó, a senhora é especial. Alzira abraçou a menina. Não, minha filha, especial é quem ama. E talvez minha mãe tenha visto isso antes mesmo de eu existir. Ela fechou a carta, mas algo estranho aconteceu. Mesmo fechando os olhos, Alzira ainda podia ver cada palavra dentro de si, como se tivessem sido gravadas na alma. E naquele instante, ela percebeu. A carta não deu a ela o domingo. A carta despertou o dom que já existia. A partir daquele dia, Alzira começou a ler tudo. Panfletos, placas, livros velhos. Cada texto parecia conversar com ela. E logo, pessoas da vila começaram a procurá-la para ler suas cartas, seus documentos e até suas dúvidas da vida. Não porque ela sabia ler o papel, mas porque ela sabia ler as pessoas. E seu dom estava apenas começando a despertar. Depois do dia em que Dona Alzira leu a carta da própria mãe, a pequena vila nunca mais foi a mesma. As pessoas passaram a enxergar nela algo que antes ignoravam. Não a senhora simples e humilde que todos julgavam analfabeta, mas uma mulher que carregava dentro de si um conhecimento que não vinha dos livros, vinha da alma. Todos os dias, alguém batia em sua porta. Um vizinho com uma carta antiga do avô. Uma mãe procurando respostas para o filho perdido. Um jovem tentando entender porque a vida parecia pesada demais. E Alzira lia. Mas o que ela lia não estava apenas no papel. Ela via dores escondidas nas entrelinhas. Sentia verdades que não eram escritas. Compreendia silêncios que gritavam mais que palavras. Isadora observava tudo ao lado da avó. A menina aprendia algo que nenhuma escola do mundo ensinava. Ler gente, ler sentimentos, ler destinos. Mas com o tempo, algo ainda maior começou a acontecer. Certo dia, quando o sol se escondia atrás das montanhas e a vila parecia engolida por um silêncio dourado, Alzira recebeu uma carta deixada anonimamente no portão. O envelope era diferente. Não parecia antigo, mas também não parecia novo. Tinha um cheiro suave de flores e um símbolo estranho desenhado na frente. Ela sentiu o mesmo arrepio do primeiro envelope. Isadora Curel. Vó, mais uma carta. Quem será agora? A avó não respondeu. O coração dela pulsava com a mesma intensidade de quando sua mãe tinha falado com ela através do papel. Mas havia algo diferente dessa vez. Uma energia profunda, quase espiritual. Ela abriu o envelope. Dentro havia apenas uma frase. O dom que você carrega precisa ser passado adiante antes que o tempo encerre sua missão. E embaixo, uma assinatura que fez-o assumir de seus pulmões. Assinado, aquele que também despertou tarde demais. Alzira sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é esse? Aquele? Isadora perguntou. A avó fechou os olhos. A memória estremeceu. Ela se lembrou das histórias que sua mãe contava quando ela era muito pequena. Histórias sobre pessoas que tinham o dom de ler além do que é escrito. Pessoas que conseguiam ver a alma das palavras. Segundo sua mãe, esse dom passava de geração em geração. Mas sempre acordava tarde. Sempre quando o portador estava prestes a cumprir sua missão final. E então, ela entendeu. A carta não era uma ameaça. Era um aviso. Naquela noite, Alzira não conseguiu dormir. As palavras ecoavam em sua mente como batidas de um relógio invisível. Antes que o tempo encerre sua missão, passe o dom adiante. Mas para quem? A vila tinha muitas pessoas boas, mas o dom precisava de alguém com coração puro.
mente aberta e alma sensível. E então ela olhou para a menina que dormia ao seu lado, Isadora, a criança que sempre viu beleza onde ninguém via, que sentia dores que não eram suas, que chorava quando via alguém triste, mesmo sem conhecer a pessoa, que tinha um brilho nos olhos que o tempo jamais conseguiu apagar. Era ela. Sempre tinha sido ela. No dia seguinte, Alzira acordou Isadora com a voz suave. Isa, venha cá. Quero te mostrar algo. Sentaram-se na mesa de madeira, a mesma onde a primeira carta tinha sido lida. A avó tirou o envelope misterioso. Filha, existe algo dentro de nós. Algo que não se aprende. Algo que se desperta. Isadora franziu a testa. Tipo magia, viu? A velha sorriu. Não, pior e melhor que magia. É verdade. Ela abriu a carta novamente. Eu tenho um dom, Isa, e acho que você também. A menina arregalou os olhos. Eu? Mas, do que a senhora está falando? Alzira segurou a mão da neta. Leia isso. Mas, vó, eu não sei ler essa letra estranha. Teta. Isadora respirou fundo, olhou para a frase. E então aconteceu algo que fez o mundo parar. Seu olhar ficou mais profundo. O ar ao redor pareceu vibrar. E ela leu, palavra por palavra, sem erro, sem hesitação. O dom que você carrega precisa ser passado adiante antes que o tempo encerre sua missão. Isadora cobriu a boca com as mãos, assustada. Vó, eu li. Mas como? Alzira abraçou a menina com força, lágrimas escorrendo. Por que você nasceu para isso, minha filha? O dom agora é seu. Mas antes que pudessem entender o que aquilo significava, alguém bateu na porta desesperadamente. Era um homem. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos. Pelo amor de Deus, Dona Alzira, me ajude. Meu irmão desapareceu há 3 dias. A polícia não encontra nada. Eu trouxe a última carta que ele deixou. Ele entregou o envelope às mãos da velha. Mas dessa vez, Alzira não conseguiu ler. O papel parecia vazio para ela. As palavras não queriam se revelar. Então ela olhou para sua neta. Isadora aproximou-se devagar. Quando seus dedos tocaram o envelope, uma lágrima caiu automaticamente do seu rosto. Ele não fugiu, disse ela com a voz trêmula. Ele não escreveu essa carta para dizer adeus. Ele escreveu para pedir ajuda. Ele está preso em algum lugar escuro. Com medo, muito medo. O homem desabou no chão. E naquele momento, Alzira entendeu. Seu tempo como portadora do dom tinha se encerrado. Agora, Isadora assumiria algo muito maior, algo que nenhuma criança deveria carregar, mas que o destino tinha escolhido para ela. E assim começou a jornada da menina que lia a alma das palavras. Isadora, a herdeira do domingo. Isadora, a luz que despertava onde o medo reinava. Isadora, a nova guardiã daquilo que não se ensina. Massa se transmite. A história de Dona Alzira e Isadora carrega uma verdade universal e poderosa. Algo que não depende de idade, escola, riqueza ou aparência. Existem dons que não se aprendem. Eles despertam. E quando despertam, mudam tudo. Durante anos, Alzira acreditou que era limitada, incapaz, menor do que os outros. Ela ouviu julgamentos, riu de si mesma, aceitou a versão que o mundo impôs. Mas a verdade estava adormecida dentro dela, e quando despertou, ela descobriu que o valor de uma pessoa nunca esteve no que ela sabe, mas no que ela carrega por dentro. A sociedade muitas vezes chama de fraqueza aquilo que é sensibilidade, chama de burrice aquilo que é trauma, chama de incapacidade aquilo que é apenas força ainda não revelada. Isadora nos lembra de algo ainda mais profundo. O dom não é sobre ler palavras, é sobre ler vidas, é sobre sentir o que outros escondem, é sobre enxergar onde ninguém olha. O mundo tenta apagar a sensibilidade das crianças, dizendo que são frágeis. Tenta apagar a força dos idosos, dizendo que são ultrapassados. Mas a história mostra o contrário. Em Nira era o futuro despertando. A avó era o passado finalmente curado. Juntas, eram o presente iluminando tudo ao redor. A moral é clara e poderosa. Faíscas, nunca subestime o que existe dentro de você.
Às vezes, o dom que você procura está dormindo, esperando apenas o momento certo para abrir os olhos. Faíscas e nunca julgue alguém pela aparência, pela idade ou pelas dificuldades que ela tem. O que você chama de fraqueza pode ser a porta para um milagre. Faíscas todos carregam algo único, um talento, uma sensibilidade, uma força, que muda não só sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Eavo despertard, Anita despertacito. E entre elas, o mundo foi transformado. Assim é com você também. O dom que você tem, mesmo que ninguém veja, é real, é forte, é único. E quando você finalmente confiar nele, tudo vai mudar.